certo? E as pessoas se satisfazem com o papel. As pessoas se satisfazem com os relatórios, as pessoas se satisfazem com os, enfim, com as propagandas, e nós viramos uma série de governos que são reféns da publicidade. Então, o que é bom no governo? Bom no governo é o que sai bem na mídia. Mal no governo não tem que sair na mídia. Então a informação tem que ser passada de uma tal maneira que ela seja eminentemente positiva. Então, o que acontece? Eu trabalho assim, nesse ambiente de, hoje a palavra de moda é compliance, né? Mas de prevenção à corrupção, o que a gente vê, e eu escutei isso de algumas entrevistas que a gente faz entrevistas estruturadas com empresa, com empresário, com escritório de advocacia, enfim, uma empresa que se preocupa com esse viés, pessoas falando para mim com maior tranquilidade que se soubesse que trabalhar com o governo do PT era tão bom, do ponto de vista de ganhar dinheiro, né, não tinha feito campanha contra antes. Eu falei, mas que sentido você está dizendo isso? Não, nunca se ganhou tanto dinheiro, certo? É verdade. Houve um boom, um crescimento muito grande no país, houve sim vamos dizer assim, uma distribuição de renda que foi fundamental para a gente enxergar as pessoas que estavam invisíveis, né? Mas isso também teve um custo, que foi a aproximação daquele grupo com um sistema que já era de per si corroído, né? E houve vamos dizer assim, uma contaminação cruzada, né? Onde você já não sabia mais quem era quem, certo? O que era público, o que era privado, o que era correto, o que não era correto, o que era necessário para a governabilidade, o que se justificava para você proteger os amigos, né? Então, essa radicalização que eu estou sentindo na rua, eu assim, vai me chamar de coxinha, chama, de mortadela, isso para mim não faz a menor diferença, porque não muda quem eu sou. O que muda vamos dizer assim, imaginar como é que a gente vai ter condição de levar um país depois desse movimento, né? O governo, ele está do jeito que está porque ele perdeu completamente a legitimidade. E a legitimidade não é só, hoje na era digital, não é só uma legitimidade do momento eleitoral, do fato, vamos dizer assim, reduzido ao momento que você aperta o botão verde e que sai o resultado daquela urna. Eu nunca fui favorável à recontagem dos votos e à auditoria das urnas, porque, veja bem, acho que o momento passou. Eu sempre fui favorável a esse momento de você falar, bom, então se perdeu, perdeu-se, e vamos entender por que perdeu. E perdeu pelos próprios defeitos, por absoluta incompetência, certo? Tem um ditado, não sei se é árabe, pouco importa, que diz assim: bons ventos não fazem bons marujos. E significa o óbvio, né? Quando você tem que ser testado. Pelo que vocês se manifestaram na mesa, eu espero que no momento futuro, aí, quando a gente estiver aberto no debate, eu seja testado, porque eu sou o único, ou talvez um dos poucos aqui dessa mesa, desse ambiente, que eu sou absolutamente convicto que o impeachment é absolutamente necessário. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que se um governo ilegítimo, o mal que se faz ao país, como era o mal que se fazia para o Collor na época, que tinha todo o apoio da elite, também perdeu todo o apoio da elite por absoluta incompetência e ganância, por absoluta necessidade de defender os próprios interesses em desfavor do interesse público, do interesse comum. Até porque não se sabia, como até hoje não se sabe, por que a gente está falando como interesse, né? Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Eu luto por isso, sabendo do tamanho do trauma. Eu sei que vai ser absolutamente traumático, e será, certo? Será traumático. Então, só para fazer uma analogia, para aproveitar esse final assim, para jogar a discussão, né, para vocês, o impeachment ele é um processo, como dizia na época o professor Galma, o professor Fábio Mondra, processo político com uma base jurídica. Ele tem base jurídica? Tem. Ele tem base política totalmente pela sua ilegitimidade, né? A legitimidade do governo, bem dizendo assim.
perdeu essa legitimidade, deixou-se ficar comendo. Né? A base jurídica existe para a abertura do processo. Veja bem, nós estamos colocando essa situação, e eu defendo até o final a abertura de um processo justo, transparente e rápido, definitivo. Certo? Eu não acho que a gente tem que se prolongar a maior, assim, a legislação já permite. Eu realmente acho que, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim? O que se questiona desse processo, né, as questões técnicas, jurídicas, a exigência do muro, vamos dizer assim, o que levou essa legitimidade a aflorar foi realmente o processo Lava Jato. Foi a edição da lei anticorrupção. E o curioso foi o seguinte, para fazer uma analogia, o que levou o Collor ao caso foi a primeira CPI instalada depois da Constituição de 88. Adivinha quem instalou? O próprio. Ele mandou instalar a CPI. Do mesmo jeito que, vamos dizer assim, paradoxalmente, o governo se defende e fala, não, mas quem editou a lei anticorrupção fui eu. Quem apoiou a Polícia Federal fui eu. Pois é, exatamente a mesma coisa que aconteceu. A analogia, ela se vale nesse sentido, né? E o que você viu acontecendo isso no meu meio, né? Nas pessoas com quem eu convivo, no ambiente jurídico, que é o meu ambiente de trabalho, nós entendemos isso como vamos dizer assim, um aviltamento daquilo que tinha sido conquistado a partir da Constituição de 88. Quer dizer, calar a tal da PEC 37, que era a PEC da mordaça, né? Impedir o Ministério Público de fazer a investigação. Se tivesse impedido, não tinha Lava Jato. Não tinha, né? Não tinha essa situação. Eu faço parte de um grupo, né, que chama-se ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Esse foi um grupo criado assim pelo Márcio Tomás Bastos, né, como ministro, advogado, criminalista, grande advogado criminalista, né? E ele criou esse grupo para fazer o quê? Para fazer uma aproximação de todas essas, vamos dizer assim, estratégias de investigação de cada um dos seus órgãos. Então, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Estadual, Receita Estadual. Sabe como é que começava o treinamento? Cada um apresentava um sistema que tinha um sistema de informação e depois conversa. Por quê? É olho no olho que você faz as coisas, não é por protocolo de intenção, né? Não é redigindo um documento, assinando um documento. Como eu falei no começo, o Estado gosta de papel, né? Então, mas vocês vão sentar e conversar. Então, durante esses 10 anos, foi feita uma convergência de banco de dados. Hoje, quando você vê as pessoas do Lava Jato, os empresários, os políticos que estão presos, que nunca se pensou que pudessem ir para a cadeia, e eles estão na cadeia e ninguém livra, não é por acovardamento dos poderes judiciários ou da advocacia, porque